Olá, a gente está de volta. Depois de 25 aulas do Movimento Reinvente, nós decidimos fazer uma pausa e fazer uma pesquisa. Essa pesquisa foi bem interessante porque ela mostrou o momento atual. Imagine, quando a gente começou a reunir esse timaço que você está vendo aqui, receber convidados também, a gente estava no estágio, quer dizer, no início, aquele início assustador, aquele início em que a gente não sabia como as coisas iam ser. Tá, vamos combinar aqui entre nós que a gente não sabe muito bem como as coisas serão daqui para frente, mas é um outro estágio, né? Um estágio em que já passou aquele susto inicial, muitas cidades, muitas regiões estão reabrindo o comércio, muitas empresas estão retomando as atividades, e a gente começa a enfrentar outras problemáticas, a gente começa a enfrentar outros desafios. Diante desse cenário, nós decidimos fazer uma pausa, fazer uma pesquisa, entender as principais problemáticas novas de quem estava acompanhando o movimento Reinvente para uma segunda etapa. Mas nós entendemos que antes de começar uma segunda etapa, nós precisávamos fazer uma rápida e importante revisão e atualização. Sim, atualização, porque muitas das coisas que a gente aprendeu, debateu, refletiu juntos lá atrás, se concretizaram, estão aí como não mais como uma tendência, mas como uma realidade. Outras não. Outras se mostraram em partes adaptáveis e em partes não adaptáveis. Por isso, nós decidimos, nos próximos 3 encontros, revisarmos juntos os principais pontos que a gente viu, mas principalmente o que fica. Quer dizer, aquilo que era a previsão, aquilo que era uma possibilidade, o que fica. O que de fato se concretiza daqui para frente que você pode utilizar aí na sua empresa para se reinventar. Aliás, a gente conheceu algumas empresas que se reinventaram junto com o Reinvente. Tivemos vários depoimentos incríveis de pessoas que, utilizando os insights, os ensinamentos, os aprendizados aqui, conseguiram se reinventar. Outras que ainda não conseguiram se reinventar, e por isso que a gente continua aqui com você. Eu dou boas-vindas aos meus colegas, fundadores desse movimento e também reinventors, que estão se reinventando, Leandro Magalhães, Ricardo Pastor e Fernando Arantes. Olá, amigos. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Olá a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom. Então, hoje a gente dá um pontapé aí para uma rápida revisão e a gente vai procurar ser o mais prático, o mais objetivo possível, inclusive naquilo que as opiniões divergem e onde também tem uma pluralidade de opiniões e aprendizados diferentes. Mas antes disso, Fernanda, você que bota ordem aqui nesse grupo, você que organiza esses rapazes, a gente vai separar aqui essa revisão em algumas etapas. Eu queria que você explicasse para quem nos assiste agora como é que vai ser essa divisão. Ótimo, pessoal. Então, para facilitar a organização do seu aprendizado e das nossas ideias, nós dividimos em alguns tópicos. Nós pegamos todas as aulas que já foram apresentadas aqui no Reinvente e vamos trazer os principais insights de cada uma delas de uma forma estruturada com base em praticamente 5 pilares. Quais são eles? O primeiro pilar do planejamento. Nós tivemos alguns profissionais, alguns grandes convidados que trouxeram suas percepções acerca do planejamento de curto, de longo prazo. Então, essa é uma temática que vai dar pano para manga. A outra é a gestão. E dentro de gestão, nós vamos falar sobre gestão de pessoas, gestão financeira, que normalmente são aqueles primeiros passos, são as primeiras ações que todos nós tivemos que fazer assim que o cenário de pandemia se instalou, porque foi nessas áreas especificamente que a gente podia atuar de imediato, pessoas e finanças. Depois temos a frente de inovação. Vocês sabem que aqui no Reinvente a gente acredita muito nessa postura protagonista, de gente que vai, age, busca conhecimento, e não fica ali parado e faz aquilo que está ao seu alcance. Nós estamos fazendo isso, vocês também. Então, nós vamos ter uma pegada aí para falar sobre essa percepção mais de atitude, de comportamento, de insight, de quais são os aprendizados que nós trazemos nesse viés inovador, tá? Depois, nós temos aqui a venda multicanal, ou melhor, venda omnichannel. Inclusive, o pastor é um especialista nesse tema, tem grandes contribuições para passar. Nós já tivemos muitas contribuições recebidas ao longo desse processo, porque é fato que a venda mudou e não tem como considerarmos apenas os canais digitais, embora sejam extremamente importantes e amplos.
A venda multicanal é realmente um cenário que a gente já tinha que considerar antes e que agora torna-se cada vez mais inevitável lidar com ele. E para fechar, nós temos, como eu tinha comentado, uma parte mais atitudinal, para falar de gente para gente, né? Para a gente se ver não só como empresários, mas como cidadãos, como pessoas que geram impacto e transformação nesse meio que nós estamos, nesse cenário que você está, que nós estamos, é onde nós podemos atuar e gerar melhores resultados para a nossa sociedade. Então, esses serão os principais pilares que vão pautar as próximas aulas, a começar da aula de hoje. E hoje qual é o tema, meninos? Muito bem, hoje a gente começa com planejamento. Aliás, tem opiniões bem diferentes, né? Eu queria perguntar de vocês aqui. A gente viu alguns convidados falando de um planejamento, olhar lá para frente, olhar para dezembro. Outros convidados falando, não, você tem que olhar para mais para frente ainda. Outros convidados dizendo, não, rasga tudo, porque é para hoje, é o que você vai fazer hoje, é o que importa é a sobrevivência agora. Qual que é a opinião de vocês? Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao planejamento. Quer dizer, imagina um empresário que está assistindo a gente dizendo, tá, mas resolve aí, resolve o que vocês me orientam, né? Eu faço alguma coisa mais rápida. Não me desorienta, me orienta. Eu faço alguma coisa mais rápida, baseada nesse mês. Eu faço um plano emergencial, etapa 2, né? Quer dizer, o primeiro momento já passou, aquelas ações, digamos, mais de sobrevivência já passaram, agora eu vou para uma outra etapa. O que vocês acham, hein? Que tipo de planejamento funciona num ambiente como esse? Bom, em situações normais, né, nós temos sempre que considerar ações de curto, médio e longo prazo. Você não pode ter um plano de ações só no longo prazo, né? Porque até chegar lá, é capaz que a empresa tenha fechado ou perdido muito mercado, muitas oportunidades, né? Agora, em situações de emergência, como a que nós estamos vivendo, é lógico que ganham destaque as ações de curto prazo, curtíssimo prazo, né? Então, quem trabalha no varejo, muitas vezes começa o dia com planejamento e ao longo do dia muda, né? Porque vê que a coisa não está pegando, né? Numa situação como nós estamos, é importante ter muita concentração no curto prazo. Agora, nos nossos debates, nas aulas que nós tivemos com os convidados, né, eu gostei muito de visões diferentes, porque, inclusive, eu tenho ouvido isso dos executivos e empresários que eu tenho conversado. As mudanças que estão sendo implementadas agora, o desejo é que elas permaneçam, não é? Então, as ações de curto prazo que estão sendo implementadas agora, a empresa espera continuar, não é? Então, o maior exemplo disso é essa transformação digital. Quem estiver investindo em sistemas, em plataformas, em tecnologias, enfim, né, não vai querer fazer um investimento de 1 ou 2 semanas para depois né, ter que fazer tudo de novo. Tá? Então, é interessante isso, tomar uma decisão para o momento imediato, porém procurando conectá-la a decisões de mais longo prazo. Ok? Antes dos colegas opinarem, eu queria só te perguntar uma coisa nessa linha, Pastore. Você acha que as empresas, então, nesse período estão mais encorajadas para fazer umas ações mais radicais, para tomar umas atitudes mais pesadas e que, principalmente visando naquilo que fica, como você falou, quer dizer, não é uma atividade que é para tampar um buraco, não é alguma coisa que é para 2 ou 3 dias, uma semana. É para uma visão de futuro, mas é para fazer já. Você acha que elas ficaram mais os empresários ficaram mais corajosos para algumas coisas? A necessidade, né? A necessidade é muito forte, é muito assim, ela consegue convencer qualquer um, né? Nós estamos diante de uma situação que vai se prolongar,
e as pessoas precisam ter uma alternativa, né? Então, começa agora, mas que seja um caminho que traga mais frutos, né? Então, o que é interessante também, tração paralelo, que a indústria de tecnologia e inovação, ela tem influenciado muito a gestão das empresas de uma forma geral, porque ela tem trazido esse conceito do ágil, né? E na tecnologia, a transformação digital se viu diante também de inúmeros problemas, gargalos, fracassos, né? Porque a demanda era muito grande e os processos não atendiam à velocidade esperada pelos clientes. Então, foram encontrar outros meios, outros métodos de gestão, e os métodos ágeis chegaram aí para ficar. Eles foram incorporados por toda a indústria de tecnologia, principalmente software, mas não só isso, né? Passou também a influenciar a gestão de um modo geral. Então, nesse momento, onde as decisões precisam ser rápidas, esse planejamento de curto prazo, né? Nós precisamos tomar cuidado também de utilizar o correto método de planejamento, tá? Para dar fluidez a essas decisões, né? E que elas sejam tomadas em pequenas etapas, em fatias, né? Onde diariamente esse empresário com a sua equipe pode se reunir, estabelecer avanços e passar para a etapa seguinte. Então, é um trabalho diário, né? É um trabalho de colocar em prática, né? E logo em seguida medir e avaliar. Dizer, se antes a gente reavaliava um plano, sei lá, uma vez por mês ou a cada 2 meses, se antes a gente reavaliava um plano talvez semanalmente, nesse ambiente a avaliação tem que ser diária, você está dizendo, pastor? Ou seja, Exatamente. a melhor forma de planejar é escolher uma boa metodologia, ok, mas todos os dias estar de olho naqueles indicadores que dizem se a gente está indo na direção certa ou na direção errada, certo? Exatamente, exatamente. Fala, Leandro. Porque as medidas tomadas com urgência, elas podem induzir ao erro, né? Então, elas precisam ser avaliadas constantemente. Fala, Leandro. Dino, acho que você tocou num ponto, e agora, refletindo, a questão não está nem tanto no planejamento, para ser bem sincero. Eu acho que empresas que planejavam antes continuam planejando, empresas que não planejavam antes, talvez não planejem agora mesmo, mas talvez a grande mudança esteja na capacidade de execução desse planejamento, né? Sim, é importante planejar, sim, é absolutamente coerente isso que o pastor falou, né? Curto, médio e longo prazo. Em todos os cenários isso é importante, evidentemente que neste cenário que a gente está, a gente tem relevância maior a curto prazo, mas a grande questão é a capacidade de execução, e o pastor foi muito feliz quando ele falou, algumas situações fizeram as empresas a tomarem atitudes que antes talvez fossem esquecidas lá em um planejamento que ficou as moscas há 6 meses atrás. Então, talvez o que tenha mudado realmente não seja o time de planejamento, se planejar a longo ou médio ou curto prazo, mas sim o time de execução das coisas, né? Empresas tomaram atitudes mais emergenciais e mais corajosas. Eu acho que esse é um termo importante também, né? Quando der, a gente faz, né? E vai empurrando um pouco algumas atitudes. E aí, meu irmão, né, a gente está vivendo numa época agora que ou você fazia ou você fazia, né? Então, eu e a Fernanda, a gente está atendendo juntos um supermercado que estava no planejamento deles transformar o modelo de entrega, um e-commerce, né? E até quando a gente começou a conversar, isso ainda estava no planejamento deles daqui a um ano. Enfim, a gestora falou assim, talvez eu não consiga ninguém ou financeiramente para fazer, eu vou pegar para fazer sozinha. Ela foi lá, entrou na plataforma, aprendeu a usar, baixou os produtos, cadastrou tudo sozinha e a gente está começando a criar as campanhas para rodar o e-commerce do supermercado, porque o cenário mudou. Então, o que estava planejado precisou vir para frente. Mas, além disso,
teve execução, pôs a mão na massa e fez. Né? Eu acho que o que muda mais nesse período em relação ao planejamento é a capacidade de execução desse planejamento, sim. Fernanda, você que tem uma experiência grande com planejamento, principalmente ligado ao propósito, à reinvenção, um dos erros que me parece muito frequentes, eu gostaria de saber a sua opinião, é não ter os objetivos claros e as métricas, né? Porque quando se fala em planejamento, ok, está lá a ideia, está lá o desenho, e particularmente isso que mais me encanta em marketing, a capacidade que a gente tem de viajar para o futuro, imaginar um futuro desejado para a empresa, imaginar um cenário, voltar para o hoje e construir a ponte, né? A conexão entre o futuro desejado e o momento atual. Só que os objetivos e as métricas, se elas não estiverem bem estabelecidas, o planejamento vira só um sonho, vira só uma poesia, vira só uma falácia, né? Se isso num cenário mais lento gera um problema, hoje é um suicídio, né? Num mundo que muda todo dia. Como é que você vê isso? Bom, eu tenho vários pontos para contribuir aqui com esse debate riquíssimo. E eu começo, inclusive, dizendo o seguinte: há uma mística de que, às vezes, planejamento tem que ser uma coisa que demora muito, ou que quem planeja demais não executa. Então, a gente precisa começar desmistificando algumas coisas e trazendo isso para um olhar mais prático, mais realista e mais responsável, inclusive. As duas coisas são extremamente importantes, planejamento e execução. E é justamente por isso que a gente está o tempo todo fazendo esse casamento funcionar, né? Assim, buscando fazer esse casamento funcionar. Algumas pessoas, até por uma questão de perfil ou de ritmo do próprio segmento, se é, por exemplo, do varejo, que pede um ritmo mais acelerado, talvez você tenha que ter pessoas que tenham um foco específico para estar ali no planejamento, e aí o cuidado dela vai ser seguir esse ritmo, a fazer com que o planejamento seja convergente com o ritmo que o negócio pede, e para isso ela vai precisar ter ferramental adequado, ter um time adequado, enfim, fazer com que essa orquestra funcione bem. Outros segmentos, por exemplo, talvez na área de serviços, ele já possa ter uma dinâmica um pouco diferente. Não porque a pessoa demora mais ou menos, mas porque faz parte da dinâmica. Pede-se competências diferentes, pede-se habilidades e talentos complementares, né? E às vezes até bem diferentes do que é na indústria, no agro, enfim. Então, a gente precisa, primeiro, entender que os dois pontos são importantes, planejamento e execução. Segundo, entender que cada contexto, cada cenário vai trazer uma necessidade, uma peculiaridade específica. Essa necessidade vai ser de timing, tanto de planejar quanto de executar, vai ser de ferramental, vai ser de pessoas, vai ser de competências. O que eu preciso planejar agora? O que eu preciso pensar agora? Senão, a gente fica dando tiro no escuro e você que tem negócio vai falar assim, peraí, se eu não tenho noção de para onde eu estou indo, eu posso gastar dinheiro à toa, eu posso investir onde não deve, eu posso fazer alguma ação que não vai me gerar resultado, eu posso atrair o cliente errado, né? Só para citar alguns exemplos. E aí o Dino trouxe uma coisa bastante importante, que é, quando a gente fala de estratégia, né, tem muita gente que fala, mas essa aqui é a estratégia que eu estou usando agora na pandemia, para vender mais, para não sei o quê. Gente, não existe estratégia se não tiver um objetivo claro a ser alcançado. A estratégia é o caminho para se chegar em algum lugar. E esse algum lugar é justamente o objetivo. O que muda, na minha percepção nesse momento, é que talvez o objetivo seja um pouco diferente do que seria num cenário um pouco mais normal, né? Entre aspas. E vamos combinar que uma das aulas do Reinvent, inclusive, trouxe a reflexão de que nós já tivemos várias outras crises de outras ordens ao longo da história. Então, qual é de fato, né? Será esse normal ou esse anormal que todos nós estamos sujeitos? E aí, mais uma vez, o planejamento se reforça como algo importante. Veja, nós trouxemos aqui o olhar da análise SWOT, que é uma coisa prática que em uma hora você pode já listar ali os principais pontos, o que tem que melhorar, o que está legal no seu negócio, o que o mercado está te trazendo de informação que pode te ajudar ou te atrapalhar. Nós estamos trazendo agora, estudando inclusive métodos ágeis para que os planejamentos, em vez de durar 3 meses, 1 ano, ele dure 1 semana, né? De uma forma construída assim conjuntamente, ou ele dure menos tempo. Então, o que eu trago assim de reflexão é que você não deixe de fazer, mas você faça isso dentro da peculiaridade que o seu negócio te exige. Eu tenho 1 semana, eu tenho hoje para decidir, comece daquela parte que está te doendo mais.
né? Eu preciso pensar naquilo que está me incomodando mais agora, onde é mais emergencial, para que eu tenha fôlego e consiga sobreviver e até planejar os próximos meses. Portanto, eu vejo de uma forma muito saudável tanto o olhar de curto prazo quanto de médio e de longo prazo. Nós tivemos aqui ilustres convidados como o professor Dr. Heber Castrano, castrando ninguém. Peraí, Fernando, só um pouquinho, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está trazendo que houve até divergência de opinião aqui dentro, né? Quer dizer, desde convidado que defendeu uma forma de planejar e outra forma, mas essa divergência, ela também é importante, ela é saudável, né? Porque ninguém está dizendo só existe um caminho, né? O próprio pastor trouxe agora a provocação das metodologias ágeis, que são usadas, que vêm da tecnologia, quer dizer, nasceu dos desenvolvedores de software e que hoje está sendo aplicado nas empresas. Então, vamos lá, só para entender, é bom ou é ruim essa divergência aqui dentro do Reinvent? É ótima, Dina, é ótima e muito salutar para riqueza de opinião e para a construção de um ponto de vista um pouco mais amadurecido da nossa parte. Esse é o nosso convite, inclusive, para as pessoas, porque aqui nós temos que ter esse território fértil. Nós já falamos lá no início que um dos principais pontos no momento de desafio ou de tomada de decisão é muito importante que a gente traga olhares complementares, competências multidisciplinares para nos ajudar a ter um caminho melhor, né, mais bem traçado. Então, isso é muito, muito interessante que aconteça, inclusive aqui dentro, que é o território fértil para isso. Nós tivemos 2 profissionais, 2 convidados que falaram de pontos de vista, acredito que complementares, certo? Não necessariamente tão divergentes, mas complementares. Por quê? Porque eu entendo que é possível, dentro de um mesmo negócio, algumas frentes, algumas áreas precisarem de um olhar mais emergencial, mais imediatista, que é um olhar, por exemplo, que o Marcelo Pimenta traz, né? Rasga o planejamento que você fez. Eu tive, inclusive, uma cliente que ela literalmente jogou fora o planejamento que a gente tinha feito. Isso é real. Ela rasgou, ela apagou o PowerPoint que a gente tinha feito e tá tudo certo, tá? Então, naquele momento, aquela frente de atuação da empresa dela pedia, literalmente, um desfecho daquela conversa lá e falou, não, isso aqui não faz mais sentido, eu vou fazer algo novo e vou fazer num sistema como o Marcelo Pimenta trouxe, rápido. 3 objetivos, para cada objetivo, 3 ações. 3 ações, ponto. Não são 10 ações. Por que 3? Porque são aquelas que cabem na sua prioridade, no seu tempo, na equipe, no tamanho do seu negócio e também cabem no seu modelo mental, cabem no tamanho que você é hoje, das suas competências, cabem no tamanho do seu mercado. Outra coisa que e que pode você vai executar, inclusive, né? E que você vai executar. exatamente, para que você inclusive consiga executar, que é o ponto que o Leandro e o Pastore trouxeram também brilhantemente. Somado a isso, talvez no mesmo negócio você consiga também trabalhar um olhar um pouco mais de médio e longo prazo. E aí eu trago o olhar do professor Dr. Heber Martins. Então, o que ele disse? Olha, já que é para mexer agora, já que é para fazer algum ajuste, que tal não pensar só na segunda-feira, né? Ele usa essa analogia dos dias da semana. E olhar assim lá em dezembro. Porque nós não estamos aqui para fazer o nosso negócio durar, para fazer a coisa não só sobreviver, mas também, quem sabe sairmos até fortalecidos. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos olhar lá na frente, considerar lá em dezembro, como é que vai estar a minha empresa num cenário positivo, negativo ou realista, certo? Então, a partir disso, eu faço só uma projeção e a partir disso eu falo, bom, então, se eu quero ter um olhar, tendo um olhar aqui pessimista, quais são as ações que eu tenho que fazer hoje? Um olhar realista, quais são as atitudes de hoje? E um olhar bastante otimista, quais seriam as atitudes de hoje? Então, veja, é plenamente possível que dentro de uma mesma estrutura de negócio, você tenha momentos para fazer as duas coisas. Não, agora, quem sabe, começou a pandemia hoje, beleza, março, tal, o bicho está pegando, o que nós temos que fazer? Nós temos que agir de forma emergencial. Então, ferramentas rápidas, planejamento de uma semana, de 15 dias, de um mês, era o que dava, era o que cabia naquele contexto para empresas de maior porte, de pequeno porte, certo? Agora que nós já temos 2 meses, nós somos outras pessoas, outras cabeças, outros contextos, talvez a gente já consiga olhar um pouquinho de forma estratégica para algumas coisas, mas alguns pontos operacionais pedem ações ainda de curtíssimo prazo.
Então, eu deixo aqui a reflexão de que há espaço para as duas coisas. Planejamento e execução, repito, eles têm que estar casadinhos ali, andar de mãos dadas, para que você tenha melhores resultados. E aí a mágica está em entender de ferramentas, trazer pessoas, inclusive para te falar o seguinte, olha, beleza, você quer ficar muito na execução porque você é muito bom na execução, traga alguém que te ajude a planejar. E esse planejamento, tirem da cabeça que tem que ser algo longo ou que não seja implementado ou coisas do tipo. Faça aquilo que cabe na sua empresa. O mais importante é ser algo que você consiga colocar em prática, porque é isso que vai te dar o resultado que você deseja. Ou que é o que você consegue fazer agora, né? Leandro, como é que você lida com isso e como é que você tem visto clientes que estão avançando lidando com planejamento, né? Porque a gente como consultor, é o teu caso, é o meu, do pastor, da Fernanda, a gente recebe clientes que têm planejamento estruturado, que têm planejamento médio estruturado, que não têm planejamento, né? Então, assim, ó, a minha pergunta não é qual é o melhor, o pior, o mais moderno, o mais antigo. É assim, ó, quem está conseguindo ir bem, quem está conseguindo bons resultados, está fazendo como aí nos teus exemplos práticos? Ótima pergunta, Dino. Fer, só acho que uma mensagem que ficou disso que você falou e para quem está ouvindo a gente é que eu entendo que existem algumas empresas que ainda estão nesse modo sobrevivência, pensando hoje, amanhã, né? Achando que logo tudo isso vai passar e vai voltar ao normal, né? A gente tem falado tanto desse novo normal, mas acho que ainda existe algumas empresas que não entenderam que não vai voltar ao marco que já estava lá atrás, né? E o que ela já tinha guardado, ela só vai colocar em execução. E com isso começaram a ficar para trás, né? Tem gente que saiu muito rápido, agindo muito rapidamente no começo da pandemia. Não, vamos adaptar o nosso negócio e tal, e focou só nisso. Só que essa fase mais de sobrevivência, ela está diminuindo, né? As características e as demandas específicas para ela. E aí está vindo para esse novo normal que a gente está falando, que eu acho que aí faltou um pouco desse planejamento de curto prazo ou médio prazo, né? Então pensou só no hoje, pensou só na segunda-feira e agora faltou pensar, tá, e agora? A hora que pararem de comprar produtos específicos, por exemplo, para quem começou a vender produtos ligados a álcool em gel, higiene e tal, vai entender que essa curva vai começar a cair, né? Eu preciso retomar os meus outros produtos, né? E como que faz essa transição? Eu acho que é importante, de fato, quem ainda não percebeu que esse momento de sobrevivência ele está passando, né? E a gente vai entrar nesse novo normal. Agora, Dino, assim, o que eu tenho visto dos clientes são as empresas, falando especificamente de planejamento, são as empresas que estão trabalhando de mais curto prazo, né? Por uma questão até de muita incerteza, de não terem muitos dados, não terem muita pesquisa, ou até não conseguirem fazer essa análise do mercado, fazendo planejamentos mais curtos, mas executando bastante, né? Até mesmo por uma questão de possibilidade de tempo, né? Alguns negócios estão demandando menos atendimento, estão trabalhando em horários reduzidos, até por questões legais mesmo, né? Começam mais tarde, ou fecham mais cedo, por aí vai. Isso está deixando empresários, gestores, com um tempo mais disponível para executar algumas tarefas, e aí eu vou trazer muito para o meu negócio, né, de marketing digital. Então, a gente falando que, Leandro, eu nunca tive tempo para colocar energia, seja em redes sociais, seja em fazer anúncios no Google, ou mesmo construir minha plataforma online, e agora, por necessidade ou porque agora eu tenho tempo para isso, né? Tem bastante gente colocando isso em prática e já colhendo resultados. Então, eu tenho visto cases bem interessantes nesse sentido, né? De gente com um pouco mais de tempo para ir executando tarefas de mais curto prazo. Falando eu quero usar o pastor aqui, que você falou uma coisa que me fez lembrar outra, Leandro, mas está tudo conectado com um papo que é diferente de estratégia e ação. Né? Muita gente fala assim, não, eu estou fazendo uma estratégia nova. Não, o cara fez uma ação operacional do dia para apagar um incêndio, aquilo não é uma estratégia, aquilo é um movimento, é uma ação, é uma atividade. Pastor, o que diferencia, já que a gente está aqui se encaminhando para a parte final do papo sobre planejamento, nesse momento,
O que diferencia uma estratégia do que não é estratégia, do que é só uma ação, do que é só um passo, uma atividade? A Fernanda definiu isso, né? A estratégia, ela depende de um conjunto de objetivos, né? Eu gosto muito do modelo lá, onde estamos, para onde vamos e como iremos, né? Então, o como Peraí. Isso aí já plano de seria uma ação. ideia. Calma aí. Para. Isso aí já não seria uma ideia de um planejamento mais simplesinho e talvez mais rápido? Eu só estou chegando aqui a um modelo para a gente sair dessa aula Mas dando uma dica bem prática. O simplesinho que é o bom, né? Porque ele é o resumo de tudo, né? Então, onde estamos é o diagnóstico, né? E vocês falaram do Weber, ele faz isso muito bem com as pesquisas, né? Por que a gente faz pesquisa? Para ter um diagnóstico, né? Quando nós vamos ao médico, ele faz uma pesquisa, né? Ou ele já nos entrevista, como é que você está, se dói aqui, dói ali, qual é o seu histórico, como é a sua família, né? Isso já é uma primeira investigação. Uma segunda investigação mais profunda, ele receita exames, ele dá uma guia, nós vamos ao laboratório e nos viram lá de ponta cabeça, tira exame de tudo quanto é jeito, né? De posse desse exame, você volta ao médico, que é o especialista, e ele consegue fazer uma leitura, ele tem um diagnóstico, né? Então, é o onde estamos. E aí ele vem com para onde vamos, né? Então, olha, você vai ter que parar de comer sal, vai ter que emagrecer, vai ter que fazer atividades físicas, etc. E tal. Ele dá alguns remédios, dá uma série de recomendações. Esse é seu plano, né? Isso, você sai de lá com uma série de objetivos. Agora, chegando em casa, você vai pensar como você vai fazer aquilo, como você vai se organizar para fazer ginástica, como que você vai se organizar para comer uma comida mais saudável, né? E aí você começa a tomar as suas decisões, né? Então, tem decisões mais rápidas, decisões mais longas, né? Então, o Leandro falou de um termo também do novo normal. Então, nós estamos nós estamos fazendo um planejamento para chegar no novo normal. O novo normal não é nada do que já existe, não é? Porque tem gente que interpreta o novo normal com a volta ao normal, e não é, não é? Nós estamos vendo algo novo que vai se tornar normal, algo novo, uso de máscaras. Ele já está normal porque todo mundo na rua usa máscaras. Então, virou comum, virou normal. Antes não era, né? Então, o planejamento está lidando com essas variáveis. As empresas estão lidando com essas variáveis. Como era antes, não é mais. Como ficou e como eu vou mudar, né? Então, essas mudanças, quem tem uma loja, quando essa loja reabrir, se já não reabriu, ela vai estar diferente. Ela tem que ter o álcool gel em diversos locais, os vendedores têm que estar usando máscara e muitas vezes a viseira, os clientes entram de máscara. Tem uma série de mudanças, né? Então, essas mudanças precisam ser planejadas para que o impacto seja o menor possível, né? Como você que é um especialista nisso, Dino, como é o atendimento de uma equipe usando máscara? Sim. E usando viseira. Não dá para sorrir. Não dá para sorrir. Tem que falar com muito mais energia, né? Então, será que todo mundo planejou isso? Não. É algum pecado mortal? Também não. Mas vai custar mais para aprender. Vai aprender do jeito mais dolorido, que é o aprender fazendo, aprender apanhando, aprender sofrendo. Vai começar a ter reclamação, vai começar a ter cliente indo embora, né? Eu já contei um caso aqui, né? A
primeira experiência de compra usando máscara foi negativa, porque eu cheguei em casa com o produto errado. Eu fiz um pedido, o balconista entendeu errado, me deu um produto, eu não conferi, quando eu cheguei em casa eu vi que o produto estava errado. Houve um problema de comunicação, né? Então, o novo normal é isso, né? Nós estamos saindo de uma situação que existia, não existe mais, ela está se transformando, alguns dados nós já temos. Por exemplo, o dono da empresa não pode retomar as atividades sem um estoque de máscaras para os funcionários, não é? Se o funcionário ficar sem máscara durante o dia, ele não pode atender o cliente, não é? Isso acontece. Estava falando com o empresário que é dono de posto de gasolina e ele está correndo, posto de gasolina, a atividade essencial não fechou. Ele teve que fazer todos esses aprendizados na prática, enquanto a empresa dele está aberta e funcionando. Se um frentista fica sem máscara, ele tem que mandar o cara embora para casa, não pode mais trabalhar, não pode atender cliente, tem que ficar escondido em algum lugar fazendo algum tipo de tarefa. Então, fazer essa lista de necessidades, esse checklist, esse diagnóstico, né? Depois encarar aquilo com a maior boa vontade, coisa que não é fácil, né? Porque tem uma lista enorme de coisas para fazer, coisas que fogem da nossa rotina, mexem com o nosso controle, nossa emoção, né? Nos coloca totalmente fora da zona de conforto. Você tem que analisar friamente tudo isso e começar a tomar as decisões, né? E aí a gente vê as pessoas correndo, né? Um pergunta para o outro, grupo do WhatsApp, ou você já tem um anteparo de acrílico, onde você comprou, o cara te atendeu bem. Então tem muito do fazejamento, que é a execução, né? E que é importante, eu vejo que a execução é cada vez mais importante que o planejamento, mas ela não existe sem planejamento. Ela pode ser 80-20, mas ela não existe sem o planejamento. O planejamento precisa existir rápido, né, bem feito, para sobrar o máximo tempo possível para a execução. Beleza. Para a gente fechar aqui com duas formas práticas, né? Hoje eu senti assim bem claro, ficou para mim aqui desse nosso encontro de revisão, e o tema é planejamento. Qual planejamento você pode fazer? Eu gostaria de retomar duas possibilidades, tá? E eu acho que você que está assistindo a gente pode fazer isso de uma forma muito clara. Eu gosto muito de quadros, eu gosto muito do que a gente chama de gestão à vista, né? Que as metas, que os objetivos fiquem na parede. Eu, particularmente, coloco aqui, ó, se você olhar, aqui está o fluxo de trabalhos, o que eu tenho que fazer, né? Tanto, ó, Reinvent está aqui, ó, Reinvent, ó, não tem pendências no Reinvent, tá vendo? Por isso que não tem papelinho lá agora. Mas hoje já vai ter uma pendência, quer dizer, subir essa aula aqui, disponibilizar, fazer o post, acabou essa aula, vira e coloca lá, vira uma atividade e coloca lá. Mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, ó, se a gente der uma ideia para quem assiste a gente, fazer um painel como esse assim, ó, tá? Para fazer o seu planejamento e colocar à vista. Uma das ideias não poderia ser aquela que a Fernanda propôs uma vez, que era o que eu vou parar de, o que eu vou continuar a e o que eu vou passar a fazer, né? Então, essa pode ser uma ideia de um planejamento simples e rápido, Fernanda? Explica aí, em 2 minutos, Dino, como é que se faz isso? Excelente ideia. Então, eu quero até aproveitar para a pessoa trazer para isso já a parte do seu time, como uma forma de colocá-los também para pensar junto com você, e de quebra você ainda se torna mais presente na sua empresa e tal, caso vocês não estejam se encontrando muito presencialmente. Eu tenho clientes que às vezes os donos estão até em outros estados e a empresa está aqui em Cuiabá e vice-versa. Eles estão muito conectados, mas não estão fazendo reuniões semanais. Então, ponto 1, já aproveita o embalo para você fazer aí uma reunião com o seu time, considerando essas 3 perguntas. A primeira coisa, vamos fazer uma pausa e olhar o que precisamos parar de fazer, ou parar de pensar, ou parar de se comportar dessa forma. E aqui vai entrar tudo, tá? Para que seja uma coisa legal e democrática, peça para todo mundo do seu time contribuir.
Porque às vezes uma pessoa que é muito comunicativa, ela tende a falar mais, e aí você tem alguém que é mais introspectiva, essa pessoa tende a não falar, embora ela tenha excelentes ideias. Então veja, se é uma pessoa mais introspectiva, se ela quer anotar, se ela quer te mandar isso por escrito, e você compila, você enquanto liderança compila todas essas informações. O que precisamos parar de fazer? Depois o que podemos continuar, que já era bom, que já tinha a ver com a nossa cultura da empresa, que já era uma coisa legal, uma boa prática, algo que já estava funcionando, que tem a ver com a essência do nosso negócio e que nós vamos continuar fazendo. E a terceira etapa, que é o que nós vamos começar a fazer, tá? E nesse começar a fazer, nós trouxemos vários exemplos. Eu vou começar agora a trabalhar com um produto X, mais na área digital. Ou eu vou pegar aquele produto que eu vendia e vou vendê-lo de uma forma mais enxuta, mais em conta, mais rápido, porque agora as pessoas precisam tanto repensar como elas vão investir o dinheiro, quanto elas precisam de coisas mais práticas, mais rápidas. Então, aqui nesse começar tem uma série de coisas, até comportamentais. Eu vou começar a estudar mais sobre planejamento, eu vou começar a fazer reuniões com o meu time toda semana, com um horário pré-determinado para começar e terminar aí com pauta, certo? Então, você pode colocar aí coisas de toda a ordem e aproveite para fazer isso, trazendo o seu time. Só para adicionar, se você puder, inclusive, aproveitar os canais digitais ou o relacionamento que você já tem com seus clientes mais próximos, pergunte para eles a mesma coisa. O que você acha que a gente pode começar a fazer aqui na nossa empresa? Né? O que você acha que a gente faz bem, que você gosta, que nós temos que continuar fazendo? Né? E o que a gente poderia fazer de melhor ou diferente? Essa de melhor ou diferente é meio parecida com o começar a, mas é uma forma mais sutil de você pedir aí um feedback do seu cliente, que é a pessoa que conhece a sua empresa, que consome os seus serviços e é a melhor pessoa para falar se o que você está pensando está dentro, né? Está dentro do que ele almeja ou se você está dando uma viajada. Então, essa dica realmente é muito boa, rápida, prática, cabe no seu tempo, cabe super no seu bolso. Você traz o seu time para perto e já starta aí uma boa prática com o seu cliente e também fazendo reuniões semanais com a sua equipe. Legal. Pastor, no prazo? Não, super no prazo, adorei. Pastor, eu queria te perguntar uma alternativa a essa possibilidade, é aquela que você falou agora há pouco, né? Quer dizer, são 3 perguntas-chave. Você teria alguma contribuição, algum outro caminho, só para a gente dar uma opção aqui, pensando aqui numa forma também ágil, também simples, para que a pessoa que assista aqui tenha alguma, digamos, uma outra opção, uma outra forma de planejar? Olha, a dica é sempre fatiar, né, os objetivos, né? E tratando em etapas para que se torne mais fácil a execução. Então, um grande objetivo, reabrir o meu comércio. Esse é um objetivo muito amplo. Eu preciso fatiar isso de diversas maneiras. Então, eu posso estabelecer áreas. Então, como vai ser a reabertura? Então, se for uma loja de shopping, vitrine, entrada da loja, eu posso fatiar por áreas internas, né? E ver detalhadamente quais as providências para específicas para cada uma dessas áreas. Legal. Fatiar, então, os desafios, tornando aquilo que é mais urgente vem primeiro, aquilo que é mais imediato vem primeiro, e aquilo que vem na sequência, talvez uma ação pode esperar um pouco, né? Talvez a urgência de ontem, hoje já não é mais urgente e vice-versa, né? Algo que não era urgente, como o Leandro falou, a própria digitalização da venda, né? Muita gente acabou empurrando isso com a barriga, deixando para depois e, de repente, acordou e não tinha uma alternativa ao canal tradicional e aí parou de vender, ou seja, isso vem para a urgência, né? Muito bom, eu quero muito só legal. complementar, Dino, a partir dessa fala do pastor e da minha, algo que é muito importante de você anotar, que é o seguinte: à medida que você lista lá, beleza, listamos o que nós vamos parar de fazer, continuar fazendo, começar a fazer, ou nós vamos pegar um objetivo principal e nós vamos fatiá-lo lá em subfrentes, né, em algumas ações. Primeiro, isso precisa estar escrito de preferência e você precisa priorizar conforme o nível de urgência, o que é mais fácil, alguma coisa assim.
Quando você fatia essas ações, você tem que colocar um prazo para que isso aconteça, determinar alguém que seja responsável e ter alguém para acompanhar. Qual é o problema que acontece? Que muitas vezes as pessoas não executam, certo? É porque não é só, eu não sei fazer, ou eu esqueci, eu deixei para depois, não. É porque às vezes não tem acompanhamento. Então, quem está na posição de liderança, é muito importante que você esteja perto do seu time, por isso a sugestão de fazer reunião semanal, que já era uma boa prática desde antes. E nessas reuniões, ou em algumas pontuais, por exemplo, só com o time de vendas, depois só com, sei lá, só com alguém da área financeira, você pode ter pequenos encontros ao longo da semana, de meia hora, de 20 minutos, inclusive o que a gente faz na nossa empresa, para acompanhar aquela questão. E aí, lembrando do que nós falamos ainda nessa aula sobre os indicadores. Então, eu vou deixar claro quais são os pontos que eu vou analisar no meu negócio. Se são as vendas via delivery ou via e-commerce, enfim, eu vou ter que definir dentro do meu segmento quais são as coisas mais importantes para eu analisar agora, para que a gente não corra o risco de querer resolver tudo de uma pancada só, e aí você cria mais problema do que solução, né? Então, essas também são dicas complementares ao que a gente já tinha trazido. Prioridade, foco, uma escala de urgência, certo? Fala, professor. Lembrando que o nosso grande aliado hoje em dia é isso aqui, né? Então, existem inúmeras ferramentas que você baixa no seu smartphone e controla o seu planejamento, a sua execução a cada momento, né? Você tem aqui a grande facilidade de ter tudo organizado na palma da sua mão. Legal. Essas perguntas que a Fernanda colocou, essas dicas que o professor Pastore falou e algumas ideias de ferramenta estarão aqui embaixo, como por exemplo o Trello. Trello é uma ferramenta muito útil para controlar esses fluxos, para você não esquecer de uma atividade. Tá? A gente vai deixando os links aqui embaixo. Então, você que está assistindo a gente agora aqui no site do Reinvent ou no YouTube, é só clicar no vídeo que você vai ver aqui na descrição do vídeo. Leandro, arremata aí para a gente fechar. Só não deixem de esquecer de planejar o conteúdo para as redes sociais. Né? Às vezes a gente entra nesse estado de as coisas novas vão acontecendo, é importante a gente dar visibilidade para isso, mas é importante montar um calendário de publicações aí para prever outras oportunidades e se preparar e se planejar bem para postar e divulgar ali os principais pontos da sua empresa. Com planejamento de conteúdo, a gente publica o que precisa ser publicado, não só o que é mais fácil, o que dá para fazer no dia, né? Com planejamento, a gente consegue se organizar e publicar o que precisa realmente ser dito. Tá? Não esqueçam, organizem e planejem o conteúdo das redes sociais das empresas de vocês. Fala, Fernanda, para a gente encerrar. Bom, pessoal, eu acho que para encerrar fica exatamente a dica de conectar aí planejamento e execução. Pense em como você vai fazer isso de forma prática aí na sua realidade. Se você tem mais facilidade com execução, busque agora alguém para te ajudar no planejamento do seu time, um mentor, alguma questão, alguma ferramenta que possa contribuir com esse gap seu. Se você é um perfil mais planejador, tenha quem vai te ajudar a colocar tudo isso em prática. Defina as suas prioridades, veja o que cabe no seu negócio, certo? E evite olhar para o lado no sentido de se comparar com o outro. É muito importante ver o que a concorrência está fazendo, saber das notícias de fontes seguras, mas pense naquilo que agora depende de você, da sua energia, do seu foco, da sua dedicação, tá bom? Muito bom. Fenomenal. Professora, arremata aí para a gente fechar. É isso aí, gente. Olha, todo processo de conhecimento começa com os problemas, né? E os problemas estão aí, são os fenômenos que nós nos deparamos no dia a dia, e haja problemas, né? Então, o problema deve ser bem-vindo. Adoro problemas, lembra daquele filme, livros, etc. e tal, porque com os problemas que você tem e com métodos, processos adequados, você vai conseguir resolvê-los, né? Então, é isso que nós queremos, que você resolva os problemas e coloque a sua empresa de volta o quanto antes, tá? Dentro de uma nova realidade, dentro do tal do novo normal
mas que ela esteja em pé, esteja de volta e vibrante, assim como você. Muito bom. Espero que você esteja assim também vibrante, espero que você esteja assim bastante disposta a reinventar ou adaptar para avançar. Talvez você não precisa dar uma volta de 180 graus e, né, mudar o seu negócio completamente. Talvez você precisa exclusivamente ou simplesmente adaptar muito rapidamente. Conta com a gente para isso. Bom, no próximo encontro a gente vai falar sobre as outras revisões das outras áreas que a Fernanda comentou. Então, fica ligado aqui, porque nos próximos 2 encontros, que a gente tem mais 2 pela frente, nós vamos tratar dos seguintes assuntos: atitude protagonista, gestão, tanto de pessoas como de finanças, venda omnichannel e inovação. Massa, muito obrigado. Lembra de recomendar as nossas aulas, tá? Não só essa, mas as demais. Então, quero muito saber mais aprofundadamente, de forma mais aprofundada sobre o tema tal. Olha aqui no site, tem muitas outras aulas. E envie esse vídeo para muitas pessoas. Planeje e execute. Forte abraço e até a próxima aula.